Olá, tudo bem? Como lidar com a criança com TOD? Como corrigir da melhor forma possível? Vou dar algumas dicas, mas antes de mais nada eu quero deixar claro que eu fiz uma série de vídeos sobre crianças especiais, nas maiores incidências, para que os pais possam aprender a perceber quando é crise, quando é birra, e corrigir sim quando é birra, porque deve ser corrigido para que não se torne um adulto problemático. Deve-se dar senso de justiçamento, deve-se dar senso de leis, regras, deve-se dar senso de respeito à autoridade, deve-se estar sempre ensinando essa criança que a vida tem regras, que a vida tem limites, e é preciso que essa criança aprenda isso logo cedo para que possa conviver saudavelmente e não se tornar um narcisista. Esse é o ideal desses vídeos que eu fiz, porque o número de narcisistas vai aumentando a cada época e esse é um dos motivos que o número de narcisistas aumenta. Já na criação da criança, na infância da criança, é permissiva demais. O pai ou é bonzinho, fica agradando demais, muita frescurinha, ou o pai é ausente demais, ou o pai é agressivo, ou o pai tem descontrole funcional, ou a mãe, ou os dois têm descontrole funcional, ou são narcisistas. Isso vai passando para os filhos e é uma coisa terrível. Para lidar com crianças com TOD é importante que você nunca grite. Não há necessidade de ficar gritando. Você vai ensinar a ela também a viver gritando. Você deve falar com ela, educar. Por causa do seu temperamento de querer as coisas tudo para agora, você tem que ensiná-la que não é bem assim. Fez birra, então não dá. Não ceda às birras da criança, porque você vai deixar na mente dela que ela vai conseguir te manipular sempre que quiser. E não gritar, não fazer birra, procurar avisar antes as coisas. Se a criança está com esse comportamento TOD, sempre procure avisar antes as coisas para depois educá-la, fazê-la cumprir a sua missão, a sua regra. E avisando antes, você terá condições de corrigi-la e ela consciente do porquê da correção. Aprender também a mostrar que a gente sabe pedir desculpas. Aprender nós mostrarmos que sabemos esperar, porque isso pode influenciar a criança a também saber pedir desculpa, a saber esperar as coisas e não que seja tudo na hora dela. Aprender o senso de regras de justiçamento, porque se ficar com espírito de vingança com os pais ou com qualquer pessoa em sua volta, deve haver uma correção. E não pode esquecer que sim, deve também dar um agradinho quando a criança faz uma coisa boa. Eu sei que o pai às vezes fica sobrecarregado, a mãe fica sobrecarregada por causa do comportamento opositor, desafiador da criança com TOD, mas você precisa ter paciência e saber agradar quando ela faz as coisas certas. E não é com brinquedo, não é com dinheiro. A melhor forma de se agradar, que vai servir ainda como terapia, é prometer: puxa, você fez isso legal, hein? Eu vou te levar em tal canto para passear. E você vai passear com a criança e ainda vai aprender algumas coisas mais. Ela vai se sentir ela vai se sentir recompensada por ter feito a coisa certa. Não é só crítica, não é só correção. Ela sabe que se fizer alguma coisa certa, algo agradável pode vir através disso. Então, mais uma vez eu digo, pelo menos uma vez por mês. Repito que tem pais que às vezes eu atendo e pergunto: quanto tempo faz você não passeou com as crianças? Uns dizem 4 meses, outros 6, outros até 1 ano. Não pode, pelo menos uma vez por mês, passeie com suas crianças. E eu quero enfatizar mais uma vez que é importante não gritar, é importante avisar antes, é importante corrigir, aplicar o justiçamento quando ela é rebelde ou quando ela se vinga. Você tem que saber, e às vezes, dependendo do nível, é necessário aplicar, tratar com remédio também. Mas isso você vai receber de um profissional qual remédio ou qual dosagem será. Porque às vezes a ansiedade de tantas frustrações podem fazê-la ficar pior ainda com o tempo. Então não hesite se o profissional receitou o remédio, porque vai ajudar muito a acalmar os ânimos dessa criança.
E, então, fazendo isso, você poderá ter um adulto mais saudável. Sim, ele vai poder viver melhor. E como todo narcisista não aceita regras, como todo narcisista é vingativo, como todo narcisista é agressivo, como todo narcisista não sabe esperar as coisas, como todo narcisista não tem amor por ninguém, só sente raiva dentro de si. Eu quero lhe dizer que essa é uma das principais causas de surgimento de narcisistas. O Todd, você pai, você mãe, precisa buscar o tratamento junto com a criança, junto com os professores, trabalhar juntos e fazer isso sim, precocemente, porque é até os 11 anos nossa chance de fazer essa criança crescer mais saudável. Senão, corre o risco de crescer um narcisista na sua casa. E isso é terrível. E é por isso que eu fiz essa seleção de vídeos falando sobre crianças especiais na intenção de que você perceba que é importantíssimo corrigir sim suas crianças para que elas tenham um senso de respeito, de autoridade, de justiçamento, de regras. E isso tudo pode ajudar muito a diminuir o número de narcisistas, principalmente no seio da tua casa, né? Um beijo. Corrija o teu filho com vara, ele não vai morrer não.